não faço marketing porque eu não tenho condições de fazer. Ou então, eu acho que é muito caro, me cobraram caro demais, esse povo do marketing cobra muito, não consigo fazer. Bom, já que vocês estão com essas dúvidas, hoje eu vim fazer como se fosse uma mini aula explicando como que você pode fazer um marketing com um orçamento mais baixo, então sem necessariamente precisar investir muito dinheiro ali inicialmente, porque a gente sabe que quando está começando o negócio é um pouco mais complicado. E eu vou ensinar tudo para vocês, do início ao fim. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Muito prazer, eu me chamo Ana Carole, eu faço 2 faculdades de publicidade e marketing. E esse canal, na verdade, ele foi criado justamente para trazer esse tipo de conhecimento, para trazer justamente mais informações sobre o ramo de negócio ali, sobre a parte de negócios, de marketing, trazer às vezes algumas reflexões, alguns pontos pessoais também que a gente passa quando é empreendedor. Então, esse canal aqui, ele vai sempre estar tratando desses assuntos. E eu já vou pedir para você, caso você tenha um assunto específico, uma dúvida de marketing que você viu em algum lugar e tá meio complicado de entender, coloca aqui nos comentários que quem sabe no próximo vídeo eu já não trago a sua dúvida em formato de vídeo para responder vocês. E eu sempre vou tentando trazer e acompanhando vocês por aqui. Bom, antes de mais nada, né, uma das coisas que eu comentei aqui no começo, na nossa introdução, é sobre, estão cobrando muito caro no marketing, o marketing é muito caro. Aqui, a gente já tem que entender alguns pontos que, se você não entende do assunto, ou se você não é da área, se você não é o profissional que vai fazer aquilo, tente não precificar o trabalho alheio. Se aquele valor que foi te passado não está dentro do seu orçamento, procure por outros profissionais, procure por outras pessoas que façam. Se você não encontrou nenhum que tenha um orçamento, né, que te passe um valor que está dentro do seu orçamento ali, procure aprender como que faz, procure entender o porquê desse valor, caso tenha muitas dúvidas, questione o profissional, olha, mas por que esse custo? Você consegue me explicar, né, o que tem por trás? Porque provavelmente, se for um bom profissional, ele vai parar, vai te explicar, justamente porque, desculpa, é justamente porque, gente, é muito feio, é muito sem noção você querer precificar o trabalho alheio. É a mesma coisa que eu, por exemplo, como profissional de marketing, ter dúvidas sobre, né, sair falando por aí sobre, sei lá, que panetone recheado tá muito caro, panetone caseiro recheado. Gente, o trabalho que dá aquilo, sabe? Eu tentei uma vez fazer um panetone recheado e eu falei, meu Deus do céu, realmente compensa muito pagar, porque é extremamente trabalhoso, você tem que fazer um buraco, você tem que fazer os recheios que você vai usar, dependendo da forma como você vai fazer, vai demorar tempo, porque precisa esfriar o recheio para você colocar lá. Ai, gente, é um processo extremamente complicado, extremamente delicado, aí você vai enfeitar, vai pôr num saquinho bonito, vai fazer não sei o quê. Então, assim, não precifique o trabalho alheio. Aqui, no meu caso, eu dei um exemplo de um panetone, mas a gente sabe que tem muitas questões, muitas coisas, muitos serviços, muitos produtos que as pessoas querem sempre precificar uma coisa que não é elas que estão fazendo. Então, já que você já está assistindo meu vídeo, já que você parou para ver aqui esse vídeo, eu sei que você é uma mente pensante, muito inteligente, que sabe do que eu tô falando, que entendeu que eu não tô aqui te julgando, te culpando, nada desse tipo, só tô te falando para tomar um pouco de cuidado, pra gente se colocar no nosso lugar ali e não precificar o trabalho alheio, porque assim a gente consegue ter trocas muito melhores. Lembrando que prestador de serviço sempre precisa de prestador de serviço, empreendedor sempre vai precisar de outros empreendedores, você sempre vai ter trocas. Então, o que vai volta, lembrem-se disso. Dei uma mini bronca aqui, me desculpa, tá? Tem gente que não precisava ouvir isso, né? Falar igual as professoras falavam comigo. Tem gente aqui que não precisa ouvir isso, mas é sempre bom a gente lembrar, porque a gente acaba vendo muita gente com esses comentários e é bem chato, é bem feio. Antes que eu me esqueça, curte, comenta alguma coisa nesse vídeo para estar me ajudando. Esse projeto ele realmente é bem interessante. Tô querendo trazer mais frequências de vídeos que possam ajudar vocês. Então, se você puder me ajudar só curtindo e comentando e compartilhando com as pessoas que você conhece esse vídeo, já vai me ajudar bastante. Então, vamos para a mini aula que a gente vai ter aqui, né? O primeiro ponto que você precisa criar: público-alvo.
Eu sei que muita gente talvez já tenha ouvido esse termo, às vezes já até meio que criou o público-alvo, mas esse é o momento de, para você que ainda não fez, começar da forma certa, e para você que já fez, dar uma analisada ali em como que você criou esse público-alvo, para entender se não tem algum detalhe ou outro ali que você deixou passar. Eu vou falar para vocês que público-alvo, nessa situação, a gente vai usar 3 pontos, 3 tópicos para criar esse público-alvo, mas quando a gente fala de criação de base, de posicionamento de marketing, como uma forma mais densa, a gente vai falar mais tópicos, tá? É que aqui eu vou dar os pontos mais simples para facilitar, e esses pontos já vão ajudar vocês a criação de tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? Mas caso vocês tenham dúvidas, depois eu posso trazer um vídeo só de público-alvo, se eu já não tiver algum. Porque se tiver, eu deixo aqui para vocês no link também na descrição, para vocês assistirem depois. Mas vamos lá. 3 pontos que a gente vai ter no público-alvo: faixa etária, gênero e localização. São as 3 coisas bases que você vai precisar para tudo dentro da sua empresa. Na forma que você vai se comunicar, na forma que você vai fazer a entrega do seu produto, desde como você se comunica nas redes sociais até o atendimento, tudo que você for fazer envolve público-alvo. Eu vou fazer uma campanha, um tráfego pago, você tem que saber o seu público-alvo. Vou fazer um lugar fixo, né? Vou ir para algum lugar agora, mudar minha loja de lugar ou alguma coisa do tipo. Interessante você ter o seu público-alvo para saber na onde que ele vai estar, na onde que você consegue ali manter a presença dele, manter as compras dele ativa. Então, sempre interessante ter público-alvo. Como que você vai definir cada uma dessas coisas? Gênero é uma coisa mais simples. Então, quando você fala de gênero, é para quem que você vende na questão de ser homem ou mulher. Existe o gênero feminino, masculino e ambos, né? Você pode trabalhar com os 2 gêneros também. Então, digamos que eu vou dar um exemplo aqui para a gente ir facilitando a nossa explicação. Que eu tenho uma loja de roupas femininas evangélicas. No meu caso, como são roupas femininas, a gente vai determinar que o meu público é feminino, né? Que o meu gênero é feminino. Localização. Digamos que eu tenho uma loja física no centro de São Paulo. Então, eu vou colocar que a minha localização, o meu foco de vendas é o centro de São Paulo. Caso você tenha um site, você venda de formas por site, ali de forma digital, o ideal é você entender quem já comprou de você, quais regiões que essas pessoas estão. Então, digamos que eu vendo por site, eu moro na parte de São Paulo ali, eu estou orquestrando tudo, organizando tudo em São Paulo, mas as minhas vendas, quando eu olho no meu site, estão localizadas mais para o sul. Digamos que eu vendo mais ali para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul. Então, eu vou considerar que o meu público são essas cidades do sul, né? Ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, ou ambas as cidades, mas eu vou considerar que o meu foco maior são eles. E aí, caso eu queira expandir mais, eu coloco lá que a minha localização atual é o sul, mas eu pretendo expandir, porque aí você vai fazendo as estratégias depois para conseguir expandir. Ana, tenho a loja digital, né? Fiz o meu site, mas nunca vendi, portanto, eu não consigo saber aonde que eu vou vender mais. Você vai fazer o quê? Pesquisar. Então, no meu caso, o que que eu faria, né? Caso eu não tivesse, como meu exemplo aqui, tendo uma loja física, eu iria pesquisar quais as regiões que mais compram roupas evangélicas femininas de forma digital, né? Pelo site. Então, ali você vai ter esse acesso a essa informação e você pode colocar como a sua localização ali. Agora a gente vai para a parte de faixa etária. Né? Nessa parte da localização, eu espero que tenha ficado claro, porque tem essa diferença do digital pro presencial, né? Caso você tenha ambas as formas, provavelmente você vai ter 2 localizações ali no público-alvo, então em cada momento você vai falar de uma forma. Para o pessoal do digital você vai falar de um jeito, e para o pessoal... São pequenas coisas que mudam, tá, gente? Nessa parte da localização é mais realmente vai fazer um anúncio, e aí você quer vender mais pelo site, então você coloca pela região que mais compra de você pelo site. Quer fazer um anúncio para as pessoas irem na sua loja física e comprar? Então você faz focando na localização da sua loja física. É só nesses momentos que vai mudar. Espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai para a parte de faixa etária. Faixa etária também é interessante você pesquisar. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes na nossa cabeça é muito claro. Então, por exemplo, uma questão que passou na minha cabeça quando eu peguei esse exemplo das roupas femininas evangélicas. Eu falei, provavelmente vai ser uma faixa etária ali de 30, 40 anos até uns 50 anos, porque geralmente é o que eu vejo na minha cidade
né, as pessoas indo para a igreja. Então, quando eu observo, eu passo na frente das igrejas, eu geralmente vejo mulheres mais velhas. Só que o que aconteceu? Mulheres mais velhas, eu nem sei se é o correto falar, mas vocês me perdoem, tá? Pessoas com mais idade, vocês entenderam. Mas o que aconteceu? Eu fiz essa pesquisa, então é muito simples, tá? A pesquisa, gente. Digita exatamente o que você quer no Google que vai aparecer. Você pode dar uma confirmada em alguns sites para conseguir ir comparando e ver se a idade ali que eles estão colocando são parecidas. Mas você simplesmente vai fazer a pesquisa de, por exemplo, no meu caso, idade mais ou menos, né? Idade média ou faixa etária de mulheres que frequentam igrejas evangélicas no centro de São Paulo. Porque aí assim apareceu mais ou menos a idade, no meu caso apareceu uma idade de 25 até 45 anos. Então, a minha faixa etária para vendas do meu público-alvo vai ser 25 a 45 anos. Por isso é interessante fazer a pesquisa, porque, por exemplo, se eu fosse pela minha cabeça, pelo que eu vejo no meu dia a dia, eu provavelmente colocaria ali 35 até 55, provavelmente seria mais ou menos isso. Mas como eu fiz a minha pesquisa, eu já sei que de 25 a 45 anos as pessoas costumam, né, as mulheres costumam. Opa, falei tudo errado, né? As mulheres que vão para a igreja têm essa média de idade ali. E aí, isso te ajuda até na hora de você escolher os seus produtos, porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz a pesquisa, ou seja, eu vou escolher roupas que se encaixem para os dois perfis de pessoas, até porque 25 e 45 tem uma distância grande. O que eu faria se eu estivesse fazendo essa pesquisa para uma loja mesmo, para um local? Eu diminuiria um pouco essa régua. Então, ou eu aumentaria um pouco, colocaria ali por volta de 28 até uns 45 até uns 48, porque aí já é uma idade mais um pouco melhor de trabalhar, né, na hora de você comunicar e tudo mais. Ou eu diminuiria mesmo geral, então eu faria de 25 a 35, ou então de 35 a 45. O ideal é você sempre trabalhar na faixa de 10 a 20 anos de diferença entre a primeira e a última idade. Porque se você aumentar muito mais que isso, digamos que você vai trabalhar com 30 anos, 40 anos de diferença, você expande muito seu público. E aí você continua fazendo uma coisa muito genérica, fica uma coisa muito generalista, e às vezes não é a ideia. Então, para não te dificultar a sua vida depois, o ideal é você diminuir um pouco mais. E a gente não faz com menos de 10 anos, porque senão você diminui muito e aí você fica muito afunilado ali na hora de conversar, na hora de vender, e aí fica um pouco complicado, às vezes, você focar em um público tão pequeno. Então, 10 a 20 é o ideal. Perfeito. Aqui você já montou o seu público-alvo e você já tem uma base legal de marketing ali. Não é uma base extremamente cheia de coisas, não é uma base com muitas informações, mas é uma base fácil de trabalhar. E é o nosso objetivo aqui, que você consiga fazer e aplicar no seu dia a dia. Próximo ponto, porque aqui a gente está rápido. Presença nas redes sociais. Essa parte é muito importante, eu acho que a maioria das pessoas já entenderam que hoje em dia as redes sociais elas funcionam como se fosse uma vitrine do seu negócio. Seja prestando um serviço, seja vendendo um produto, a sua rede social ela vai se tornar uma vitrine. E aqui tem um ponto muito importante. Lembra que eu comentei com vocês que o público-alvo ele serve para tudo? Você vai fazer mais uma pesquisa. Você vai lá, vai identificar o seu público. Então, a gente vai colocar aqui, nesse momento não precisa usar a localização, mas a gente vai pesquisar a média de, no meu caso, são mulheres, lembra do nosso exemplo? A média de mulheres, né, a idade mais ou menos, das mulheres em cada rede social. Porque cada rede social funciona de uma forma. Então, o Facebook, na maioria das vezes, são para mulheres, são para pessoas, num geral, mais velhas. As pessoas mais velhas gostam muito do Facebook, mas tem uma geração mais nova ali que está gostando bastante do Facebook, dependendo do que for. Então, por exemplo, para lives, dependendo do que você for fazer, às vezes você atinge um público mais novo. Mas o objetivo do Facebook é diferente, por exemplo, do Instagram. O Instagram, ele já é, hoje em dia, um pouco mais geral. Desculpa, gente, eu dei uma soluçada. O Instagram, hoje em dia, ele já é um público mais geral. Então, você pode atingir desde adolescentes até uma galera mais velha, porque ele é fácil de usar,
tem muitos vídeos, tem muitas dicas, mas lá o foco principal é o quê? Entretenimento e informação. As pessoas que entram, elas querem essas duas coisas. Então é importante você saber disso. LinkedIn é para as pessoas que estão procurando a parte mais profissional. Então, ou elas estão procurando vagas, ou elas estão procurando pessoas para contratar, ou elas querem falar de uma forma mais profissional, explicar sobre o que elas vendem ali, mas é um pouco mais profissional. Então, entende como cada rede social, e tem muitas outras, né? Tem o Substack hoje em dia, que é mais de texto, tem várias outras redes sociais. Eu falei as principais aqui, que são as que geralmente a gente vê mais, né? E o TikTok também, o TikTok é bem focado em vídeo, em storytelling e tudo mais. É interessante você saber na onde que seu público tá. Por quê? Aí você cria conteúdo focado na onde eles estão, entendeu? Você não vai procurar o seu público num lugar nada a ver. Então, digamos, o meu público são as mulheres que querem comprar roupas evangélicas e a idade delas é de 25 a 45 anos. Tem sentido eu, sei lá, ir para um Twitter? Não vai ter sentido eu ir para um thread da vida? Não tem sentido, entende? Então, o que é mais interessante nesse caso? De acordo com a minha pesquisa, né? De acordo com o meu trabalho também, eu sempre fiz estratégias para as redes sociais. Então, de acordo com o que eu já sei ali, eu sei que é o Instagram. É uma ideia, tá, gente? O Instagram, ele sempre vai ter muita gente. Então, se você ficar muito perdido, você pode focar no Instagram direto. Mas se você quiser uma coisa um pouco mais específica, é interessante dar essa pesquisada. No nosso caso, a gente vai falar que vai focar no Instagram, que é o que todo mundo acaba utilizando. E aí, o que eu vou fazer nessa parte das redes sociais? Hoje em dia, é mais fácil até você saber o que as pessoas curtiram dentro das suas redes sociais, no Instagram principalmente, porque fica lá o coraçãozinho, as carinhas das pessoas que curtiram flutuando ali, né? Então, o que você pode fazer? A minha faixa etária ali é de 25 a 45 anos. Analisa o que essas pessoas com essas idades têm curtido. Analisa também aquela parte de repostagem. Então, você pode ir abrindo o Instagram de algumas clientes que você já tem fiel ali, ou então de algumas pessoas que você acredita que poderiam comprar de você, né? Que tem ali um perfil que compraria de você. Vê o que essas pessoas estão repostando. E aí você analisa o estilo do conteúdo. Se é um conteúdo carrossel, se é um conteúdo de dica, de vídeo ali, que é mais prático, você só abre a câmera e fala, gente, essa roupa fica bom com isso. Olha, gente, essa roupa é legal para tal coisa. Então, pode ser isso. Se é um conteúdo mais de entretenimento, então dá uma analisada rápida. Aí você pode colocar alguns pontos, tipo, essa idade aqui, o meu público gosta de vídeo de entretenimento, de, sei lá, novela de frutinha, gosta de dica e gosta de carrossel com foto, só para eles verem como é que fica, né? Gosta de especificação ali. Então, mostra a foto do produto no corpo e mostra uma foto de zoom no tecido para ver se fica transparente ou alguma coisa desse tipo. Pronto, você já tem ali montado basicamente uma estratégia muito rápida de conteúdo, porque você já sabe na onde seu público tá e você já sabe o tipo de conteúdo que ele gosta. Então, você faz os seus conteúdos adaptados para o seu negócio de acordo com o que eles gostam. Pronto, você já tem o seu conteúdo, você já fez toda a sua análise, pode começar a criar os seus conteúdos tranquilamente, que vai dar certo. Tá vendo como é simples, gente? As coisas são simples quando você quer simplificá-las. Se você não quer aumentar muito, você consegue simplificar. Óbvio, tá, gente? Quando a gente fala de, eu contratei um estrategista, ele vai ter um trabalho muito mais complexo, então ele vai analisar muito mais, ele vai entender exatamente em cada rede social o que você vai fazer, vai ter uma linha editorial, vai trazer um cronograma, tudo bonitinho. Mas nesse caso, eu estou explicando para vocês a forma mais simples e prática de fazer no dia a dia de vocês. Então eu espero que de fato ajude vocês, mas é como eu falei, lembre-se de nunca comparar o que vocês estão aprendendo aqui com um profissional que faz isso e é isso que ele faz da vida, ele é especialista nisso, então é diferente, tá bom? Aqui é mais para facilitar, lembrando que vocês têm várias outras coisas para fazer no dia, então é pensando em facilitar mesmo. Tendo esses pontos, vocês já conseguem sair do lugar para fazer alguma coisa, entende? Vocês já conseguem pelo menos ter uma base ali de marketing criada para vocês não ficarem parados e perdendo dinheiro. Essa é a ideia aqui dessa aula. Terceiro ponto, estratégia além das redes sociais. Muita gente chama essas estratégias de marketing tradicional, porque hoje em dia as pessoas têm a divisão, né, do marketing tradicional para o marketing digital.
Eu não tenho muito essa divisão, eu acho que na minha cabeça marketing é marketing, e muitos professores que me ensinaram também falavam que sempre que marketing é marketing, basicamente marketing serve para gerar demandas para vendas, como eu falei marketing nessa frase, né? Mas enfim. Então, o nosso trabalho ele é sempre a mesma coisa, só que eles dividiram dessa forma só para meio que, sei lá, não sei se foi para ajudar, se foi para piorar a situação, não entendi também não. Mas digamos que é o marketing fora das redes sociais. Então aqui você vai pensar na sua presença, além daquela vitrine que você criou. Ana, precisa ser algo complexo? Não. Vou te dar alguns exemplos. Presença, às vezes, em um evento. Então, eu sei que vai ter um evento cristão na minha cidade e eu poderia ir lá, então eu vou perguntar para eles se eu posso colocar uma barraquinha, um stand ali, alguma coisa para mim apresentar os meus produtos. Você pode estar indo lá e fazer isso. Ana, não tenho condições ainda de montar um stand, um quiosque, alguma coisa num evento. Deixo de ir no evento? Não, você pode ir, pedir, né, obviamente, para a organização ali, para você entregar cartão com um brindezinho, pode ser um bombom, às vezes, uma coisinha legal para a pessoa ali na hora, uma coisa útil, um chaveiro que tenha alguma coisa, enfim. Você pode pensar em um brinde legal que seja custo-benefício para você também, que seja um valor mais baixo para você também não ter que investir tão alto. E marca a sua presença ali. As pessoas já vão conhecer um pouco mais sobre você, já vai conhecer a sua marca de uma forma diferente além das redes, né? Outra coisa que você pode fazer, entregar cartões, né? Cartão de visita, mas um cartão num formato diferente. Então, por exemplo, recentemente eu vi uma moça que ela fez um cartão que quando você dobrava, ele ficava duas asinhas de borboleta. E aí ela colocou em vários carros que estavam parados no estacionamento próximo do local que ela estava, né? Que ela atende, que ela era lash designer. E ela colocou e, meu, eu achei uma ideia super legal, não é uma coisa muito cara você mandar fazer um cartãozinho assim. Óbvio que você vai ter que pesquisar bastante, ver versões mais em conta e tudo mais, mas é uma opção legal para quem não quer gastar muito e para quem quer sair um pouco só do meio digital ali de divulgação. Então já é uma ideia bacana. Outra coisa que você pode fazer é entregar um brinde junto com o cupom em uma época sazonal em lugares específicos. Nossa, eu falei assim, ficou muito difícil de entender, mas basicamente é, por exemplo, Dia das Mães. Aí você vai num local que você tem certeza que tem muitas mães. E você, no meu caso, por exemplo, eu vendo roupa, né? Eu tenho certeza que tem mãe aonde? Na frente de escola. O que que eu faria? Pararia na frente da escola, iria com, sei lá, uma rosa ou então com um doce para as mães, alguma coisa do tipo, e entregaria, olha, você não quer um cartãozinho, né, com um bombonzinho aqui para deixar com você, se você quiser tem um cupom de desconto aí que você pode usar na minha loja. Pronto, eu não sei se a pessoa que está ali vai gostar das minhas roupas ou não, eu não sei se realmente ela está ali porque ela é a mãe da criança, às vezes ela é só responsável. Mas a sua parte você fez, você esteve ali presente e pode ter certeza que pelo menos uma pessoa vai entrar em contato com você, entendeu? Então é o marketing fora das redes, é você ter uma criatividade para olhar além das vitrines das redes sociais que a gente cria. Então, vai para outros lugares, mostra aí a sua cara, vende o seu produto com muita vontade, porque você precisa estar presente nos lugares. Não precisa sair por aí gritando, eu vendo, eu vendo. Não, não, calma, gente, respira fundo. Você pode simplesmente estar presente de uma forma mais tranquila, colocar ali um cartãozinho, entregar um brindezinho. Já é um custo-benefício, né? Já tem um valor mais baixo do que você montar um quiosque ou alguma coisa em algum lugar, mas já é uma coisa legal para você estar fazendo. Muitas dicas, viu? Essa mini aula aqui, ela tá bem completinha. Próximo ponto, atendimento. Ana, mas você não falou que o marketing é para gerar demandas para vendas? Por que você vai falar de atendimento? Eu vou falar de atendimento, gente, porque é uma área que muita gente não se preocupa. Às vezes a pessoa se preocupa com tudo e esquece que o atendimento ele tem que ser bom. Atendimento não existe fórmula mágica, tá? Tem duas coisas que você tem que ter sempre na sua vida quando você vai atender alguém, que é a educação e a gentileza. Mas essas duas coisas também não tem nada a ver com o fato de, a pessoa me xingou, eu tenho que dar bom dia para ela, eu tenho que ser feliz com ela. Não, né, gente? Vocês são pessoas, você pode pôr aquela pessoa no lugar dela com educação, né, para você também não tomar um processo, mas nem sempre o cliente tem razão. Eu sei que muita gente fala essa frase do sempre um cliente tem razão, mas se o cliente chegou de mau humor, começou a te xingar, falou alguma coisa, obviamente você pode colocar ele no lugar dele, sempre sem descer do salto, digamos assim, né?
tendo um pouco de educação ali, qualquer coisa você toma as medidas cabíveis ali para a situação, mas, enfim, o atendimento ele tem essas duas bases, né, que é a gentileza e a educação em todos os tipos de atendimento. Outra coisa também que não é necessário, tá? Ai, Ana, porque eu sou gentil, a pessoa me pediu um desconto, eu sou obrigada a dar um desconto? Não. Ah, mas a pessoa tá enchendo meu saco, falando, nossa, mas como que você quer me atender e não quer oferecer um desconto? Você pode virar para a pessoa e falar, olha, desculpa, mas a gente não tá em uma época de promoção, a gente não tem como te oferecer um desconto, você não é obrigada a dar um desconto para a pessoa. O atendimento, o foco total é literalmente dar suporte para a pessoa no que ela está querendo contratar ou comprar. Esse é o objetivo do seu atendimento. O que às vezes acontece é que, principalmente no atendimento por mensagem, às vezes a gente tem uma falha ali, porque fica aquela coisa meio robótica, às vezes a pessoa te manda bom dia, você só responde bom dia de volta, você não pergunta mais nada, aí a pessoa já fica incomodada. Então o ideal é o quê? A pessoa te mandou um bom dia por mensagem, fala bom dia, se apresenta, fala seu nome, fala o que você faz, é, já pergunta se a pessoa tem algum interesse específico, se não, se você pode apresentar para ela o que você vende, que assim a pessoa meio que se sente um pouco mais à vontade para ir ter nessa troca. Porque a gente sabe que hoje em dia, como tem o uso de chatbot, essas coisas, as pessoas ficam meio tipo, eu vou ficar conversando com nada aqui, então eu nem vou falar. Então só presta atenção no atendimento, presta atenção se você mantém o mínimo de padrão ali no atendimento. Então, tipo, hoje eu não tô tão feliz, mas lembre-se sempre que o seu foco não é, nossa, precisar estar mil feliz, ó, feliz demais, sorrindo pro mundo. Não, você só tá ali para realmente prestar esse suporte para a pessoa, para oferecer o melhor caminho para ela. Então, não precisa ser uma coisa gigantesca. Colocando um foco específico, que no caso aqui a gente tem foco, educação e gentileza, e dar o suporte para o cliente para ele conseguir fazer o que ele tem que fazer. Ponto, você já faz um atendimento interessante. Então, o atendimento é bem simples, eu só coloquei ele aqui, porque ele já foi um problema para mim, muita gente esquece do atendimento, e eu, por um tempo, confesso que caí nesse esquecimento que o atendimento tinha que ter um padrão também, e me lasquei um pouco, então é uma dica de amiga aqui, entendeu? Não é que eu só tô falando, não, é porque realmente é uma dica interessante. Quinto e último ponto, mas não menos importante, relatório de resultados. Gente, o relatório de resultados, aqui é basicamente você analisar tudo que você fez. Desculpa. Aqui você vai analisar tudo que você fez, desde a parte da estratégia que a gente falou, de você ir para as redes sociais. Você vai analisar também o seu marketing além das redes, você vai analisar o seu atendimento. E depois que você analisou tudo isso, você coloca pontos positivos e pontos negativos. Então, eu fiz essas postagens. Quais que me deram mais engajamento? Tá difícil hoje a minha voz, né? Voltando. Minha voz vai ficar assim, gente. Desculpa, minha voz ela não tá querendo voltar 100%. Mas enfim. Você vai colocar ali pontos positivos e pontos negativos de tudo que você fez no relatório. Então, você pode fazer. Tem algumas formas que você pode fazer que vai facilitar você manter uma estrutura sempre da mesma forma, para você não ter cada mês um relatório diferente ou. Enfim. Primeiro, você vai definir de quanto em quanto tempo você vai fazer esse relatório. Se é de 3 em 3 meses, se é de 6 em 6 meses ou se é mensal. O que eu aconselho? Inicialmente, principalmente como você está começando, faça mensal. Depois de uns 6 meses, você começa a fazer trimestral ou bimestral, entende? Inicialmente, tenha mais frequência para você conseguir identificar melhor o que está acontecendo com mais pontos. Não necessariamente você vai mudar muita coisa de um mês para o outro, mas é só para você fazendo pequenos ajustes e ir lapidando mais e chegar mais rápido num resultado melhor. Então, eu percebi que esse tipo de postagem aqui eu achei que ia dar certo, mas não tá vingando tanto, não tá tendo muito engajamento, as pessoas não curtem, não gostaram muito desse vídeo. Já esse aqui as pessoas gostaram mais. Aí o que você vai fazer? Ajustar. Então, eu não vou postar mais esse tipo de conteúdo, vou começar a postar a partir de agora mais desse tipo aqui e ir ajustando, fazendo um ou outro ajuste diferente para ir vendo o que dá para melhorar nessa postagem. Então, entende? Você fez uma diferença ali, você vai erros e acertos. Você pode, às vezes, também organizar, além de semestral, mensal e tudo mais, pode fazer em formato de questionário. Então, o que deu certo, quais tipos de posts deram certo no seu Instagram
esse mês. Aí você já tem lá tudo organizadinho, todos os questionários de todos os meses. Então você vai respondendo e aí fica mais fácil de você manter uma estrutura. E a próxima pergunta, o que você fez de marketing fora das redes? Aí você vai colocar, fiz tal coisa. Então, esse mês não consegui fazer tal coisa. E aí você já analisa o porquê que você não conseguiu. Falta de tempo? Falta de dinheiro? O que você precisa ajustar? Fez uma diferença no seu orçamento? Fez uma diferença no seu lucro? Então, você vai fazer todos esses alinhamentos para você ir sempre buscando melhorar, porque esses pequenos ajustes, essas pequenas lapidações que a gente vai fazendo, faz com que a gente se torne grandes empresários, faz com que a gente consiga crescer muito o nosso negócio e, obviamente, lucrar muito mais, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Eu espero que essa mini aula, digamos assim, tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero real que isso aconteça, porque o meu objetivo com esse canal no YouTube é tentar fazer com que você tenha uma movimentação pelo lado daí, que você tenha uma melhora pelo lado daí, porque realmente esse é o meu intuito com esse canal. Eu vou pedir para vocês novamente curtir. Se vocês quiserem conhecer outras redes minhas também, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês conhecerem um pouquinho mais das minhas redes. Nas minhas redes, às vezes, eu mostro um pouquinho mais do meu trabalho também, quem quiser conhecer. Eu espero que vocês gostem. A minha ideia aqui é postar com mais frequência, então provavelmente amanhã já sai um novo vídeo. E é de um projeto bem legal que eu vou fazer aqui também, um quadro um pouco diferente. Então eu espero que vocês gostem. Beijo, tchau!